ver Deus falando sobre o coração do homem relacionado ao dinheiro. Jesus, quando ele vai comparar o poder de Deus, ele não compara o poder de Deus ao poder do diabo. Quando ele diz assim, vocês não podem adorar a dois senhores, ele não estava dizendo, Kettner, que o outro senhor é o diabo, porque o diabo nunca se comparou ao poder de Deus. Mas quando ele fala que eles não poderiam adorar a dois senhores, ele está dizendo o que, Elaine? Eles não poderiam adorar a Deus e ao dinheiro. Na versão grega você vai encontrar o mamon. Mamon significa riqueza, mais especificamente era um deus babilônio que era o deus da riqueza. Uma imagem tenebrosa, com 2 chifres, que as pessoas traziam oferendas para receberem riquezas. E Jesus entende que o coração das pessoas não estavam engodados por causa do diabo especificamente, mas muitas estavam engodadas por causa do dinheiro. E o dinheiro acabava corrompendo a alma deles, os valores deles, a crença deles. Acabava deturpando e afastando eles daquilo que Deus tinha para eles. Então Deus diz assim, não podem adorar dois senhores, reza. Ele diz, ou você adora a Deus, ou você vai escolher viver em função da riqueza. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O que é um ótimo servo? Quando você entende que ele vem para você poder ter conforto, para você poder abençoar sua casa, para você poder ser generoso com os outros. Mas um péssimo senhor, quando você começa a viver em função dele. O texto que nós lemos, Paulo ele diz assim ao Timóteo, verso 9: aqueles que desejam enriquecer desesperadamente, desequilibradamente, esses caem em tentações. Quando a pessoa tem o coração dela voltado somente ao dinheiro, ele vai cair em tentações. Ele vai se desviar do propósito correto. Paulo diz, aqueles que têm um desejo desenfreado pelo dinheiro, eles vão cair em armadilhas. Quantas de nós já ouvimos situações de pessoas que caíram em golpe financeiro, golpe da pirâmide, golpe do Bitcoin, golpe não sei do que, por quê? Porque ele tinha um desejo desenfreado pelo dinheiro, caiu em armadilhas. Ele diz, o desejo desequilibrado pelo dinheiro gera desejos tolos, nocivos. O que é um desejo nocivo? Prejudicial. E ele diz, tudo isso leva à ruína e à destruição. O assunto dinheiro, ele é muito mais espiritual, Lorena, do que nós podemos imaginar. E sim, é um assunto que precisa ser ministrado, e mais do que isso, precisa se entender, compreender e aplicar como a Bíblia nos ensina a viver sobre as nossas finanças. Segundo o IPEA, Instituto Avançado de Pesquisas do Brasil, menos os membros da Nova Aliança, posso ouvir um amém? Depois da pandemia em 2020, Darcy, são 63% dos brasileiros que têm problema com restrição ao crédito. Segundo o IPEA, de cada 10 brasileiros, menos os membros da Nova Aliança, 6 têm problema de dívida. E o nome dele já está restrito no Serasa, SPC ou Banco Central. Menos quem está aqui, amém? Eu gostaria que esse amém fosse a verdade. Mas sabe o que a gente descobre? Que infelizmente tem muito crente que ainda tem restrições, que ainda enfrenta dificuldades, acaba passando situações de aperto. É claro que algumas situações de aperto vieram por um incidente que aconteceu e nós estávamos esperando. Outras situações podem ser ataques malignos. Mas como pastor e conselheiro, e vocês sabem que eu aconselho todas as semanas, são pelo menos 3, agora eu diminui o ritmo, até por conta da saúde. Eu fazia 6 aconselhamentos por dia, agora eu diminui para 3 esse ano. São pelo menos 3 atendimentos por dia. Eu fechei em dezembro 25 mil aconselhamentos na minha caminhada pastoral de 18 anos. E muitos desses é voltado ao assunto financeiro. E posso afirmar para você, pela experiência de gabinete de aconselhamento, de cada 10 pessoas que entram no meu gabinete falando de problema financeiro, só 2 eu posso discernir que é um ataque maligno. 8 é por má administração, é por pecado envolvido na vida financeira, ou é por situações de desonra.
É isso que nós encontramos. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo novamente, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 12. Pastor, por que o povo faz esse Porque quando a gente fala para abrir a Bíblia, a gente sabe que Deus vai falar, amém, queridos? Deus fala ou não fala? E aí a gente celebra. Jéssica, quando nós lemos o livro de Lucas, capítulo 15, verso 12, nós vamos entender muito sobre princípios da vida financeira. Jesus, ele conta uma parábola. Essa parábola não era uma história verídica, é uma história que Jesus usava para poder explanar algum assunto, mas tem muitas verdades importantes sobre o mundo espiritual e sobre a nossa realidade. Jesus diz assim nessa parábola: um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E aquele pai vivo dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem, que tinha pego a sua parte da herança, arrumou as suas coisas e mudou-se para uma terra distante. Aqui comigo um minutinho. A história diz que um homem tinha 2 filhos, os 2 estavam em casa, os 2 deveriam estar trabalhando com o pai. A cultura é muito comum, o filho já começar a trabalhar naquilo que o pai fazia, na sua fazenda, nos seus afazeres, na sua função profissional. E o mais jovem um dia chega para o pai e diz assim: eu quero a minha herança, dá a minha parte. A Bíblia não diz se esse homem, contrariado ou não, deu a parte do filho, mas se fosse nos dias de hoje, provavelmente seria bem desconfortável. Mas o que nós não entendemos é que na cultura judaica, o que aquele filho Samuel pediu para o pai, e depois o que ele fez mudando-se para uma outra cidade, foi uma situação de desonra. Guarda comigo. Tem muitas pessoas enfrentando problemas financeiros, passando por crises, chegando a lugares de miséria, como esse rapaz chegou. A Bíblia diz que ele foi trabalhar num chiqueiro de porcos, onde Luciano, ele desejava comer a comida dos porcos, mas não lhe davam. E sabe qual foi um dos pontos, um dos princípios quebrados que levou ele àquele lugar de miséria? Aquilo que ele gerou de desonra ao seu pai. Porque a Bíblia diz assim: Bruno, honra teu pai e tua mãe. A partir do momento, Karine, que aquele filho, ele pede a sua herança e ele desonra o seu pai, ele abre a porta da miséria para a sua vida. O problema dele não era um ataque maligno, não era um incidente que ele não estava esperando. Ele infelizmente premeditou, porque ele conhecia as escrituras. Todo judeu conhecia a escritura, a Torá. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Tem pessoas hoje, Clécia, que estão passando por situações financeiras desconfortáveis. Pessoas que estão vivendo, talvez, simbolicamente, num lugar tão desconfortável que é quase um chiqueiro. Pessoas que desejam ter comida na mesa, mas não estão conseguindo conquistar, por conta da sua desonra do passado. Algumas pessoas olham e dizem hoje: eu não desonro meu pai hoje. O ponto não é o que você fez hoje, o problema é o que você pode ter feito lá atrás. Mas eu desonrei meu pai lá atrás, mas a gente conversa, a gente tem uma boa relação hoje. Mas você voltou para arrumar as desonras lá de trás? Filhos que agrediram fisicamente, filhos que roubaram, filhos que desviaram o dinheiro do pai, filhos que estavam envolvidos em drogas e vendiam as panelas da mãe. Tudo isso é desonra. Filhos que mentiram, filhos que fugiram para casar, tudo isso é desonra. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Continuamos o texto, e eu não vou pregar sobre isso, é só uma passagem, só para você entender. Mudou-se para uma terra distante, e quando chegou nessa terra, ele desperdiçou tudo que tinha. Segundo princípio que esse filho quebra, é o princípio da administração. Eu conheço pessoas hoje que estão enfrentando problemas financeiros, Magno, e não são situações e crises financeiras porque eles estão sendo atacados pelo inferno ou porque tiveram uma situação, um imprevisto que não estavam preparados. É porque eles não sabem administrar. A má gestão. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu falo muito sobre esse assunto aqui na igreja, por onde eu passo nos meus treinamentos. O problema do brasileiro hoje não é ganhar mais, é gastar menos. O problema do brasileiro é esse. Algum tempo atrás eu fui chamado para fazer um treinamento, uma série de treinamentos na Maisena. Quem já usou a Maisena para alguma coisa aqui? Na fábrica de amido da Maisena. Eu fui chamado para fazer essa palestra. O gestor de RH, o gerente de RH me chamou. Ele falou: Márcio, eu preciso de 8 palestras sobre gestão financeira e orçamento doméstico. Só que as 8 palestras têm que acontecer num dia só. 450 funcionários. Minha primeira palestra foi às 3 horas da manhã, Samir.
A minha última foi às 8 horas da noite do outro dia. Eu passei 24 horas quase dentro daquela empresa. Ele me convidou, ele me contratou, por quê? Porque ele teve que colocar 2 pessoas no setor de RH dele só para atender ligação de empresa de cobrança para os funcionários. A empresa ficava ligando no celular, o cara não atendia, mandando mensagem, não atendia. Eles descobriam o telefone profissional, às vezes estava lá na ficha cadastral, e eles começavam a ligar para a empresa. Ele falou, não aguentamos mais. Eu tenho gasto com 2 funcionários, com todos os encargos, Vanderlei, só por causa de cobrança. Ele falou, eu tenho funcionário que já não tem mais atenção, que não tem foco. Eu tenho funcionário que está começando a roubar a empresa por causa do quê? Porque ele perdeu o controle das finanças. Quando eu sentei com esses 450 funcionários divididos em 8 turmas, sabe o que eu descobri? 427 deles nem sabiam o que era um orçamento doméstico. Eles não sabiam quanto gastavam, só sabiam quanto ganhavam. Teve gente que eu falei para ele, o cheque especial não faz parte do seu salário. O cara falou, sério mesmo? Ele já colocava parte do salário. Quanto você ganha? 4 mil. Algum desses é benefício? É 2.500 é salário, 1.500 é cheque especial. Eu perguntei, tem como dar certo? Não tem. Não tem como. A Bíblia diz que aquele jovem pegou toda a herança do pai e ele desperdiçou porque não tinha gestão. Quanto dinheiro você já desperdiçou na sua vida? Quanto negócio ruim você já fez? Quantas coisas você comprou e você não usou? Melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, retórica, não me responda. Quantas roupas, peças de roupa você tem na sua casa que você ainda não tirou a etiqueta? Pastor, o assunto era espiritual, pastor. Quantos produtos para lavar o carro que você já colocou no seu armário e você nunca lavou o carro em casa? Ih, Jesus. Quantos livros você tem na sua biblioteca que ainda estão com plástico? Espero que não seja o meu. Quantos? Gente, deu um desespero no povo agora. Espero que não seja desconforto da mensagem. Isso é gastar e desperdiçar dinheiro. É você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem. E como diz o Cláudio Duarte, para mostrar para quem você não gosta. É um problema. Não tem orçamento doméstico, as pessoas compram no impulso. Elas compram sem necessidade. E é por isso que alguns estão endividados. Alguns compram só para compensar suas feridas, o vazio da sua alma, para gerar endorfina. E isso é um problema. A Bíblia diz que aquele jovem desperdiçou tudo o que tinha e viveu de uma forma desregrada. Então esse jovem, primeiro, ele desonrou o pai. Segundo, ele não teve gestão no que ele ganhou. E terceiro, ele torrou tudo o que ele tinha em pecado. Como assim em pecado? A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente. Pastor, o que é gastar dissolutamente ou desregrado? Ele pegou todo aquele dinheiro que ele recebeu do pai. E o irmão mais velho depois vai confrontar o pai, quando o pai coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés e uma roupa nova. Ele diz assim, como que você ousa fazer uma festa para esse filho que gastou tudo que era teu, com prostituição e bebida? Ou seja, ele pegou o dinheiro que era a bênção que o pai tinha recebido e torrou no pecado. Terceiro erro que tem levado muitas pessoas a problema financeiro, não tem a ver com ataque maligno, não tem a ver com a situação desconfortável, né, que ele enfrentou, mas tem a ver, infelizmente, Márcia, com o pecado que ele colocou no dinheiro. Ele usando a bênção para gerar maldição. E qual foi o final dele? Diz o texto, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. O que está ruim sempre pode piorar, principalmente se o princípio está quebrado. E ele começou a passar necessidade. Então ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou nos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas pelos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Os princípios que se quebra financeiramente te leva às perdas, te leva ao caos.
Quais são os principais erros que nós cometemos quando se fala de dinheiro? Número 1, a má administração. Número 2, o amor ao dinheiro, a ganância. Número 3, a desonra aos pais. Número 4, a ingratidão. Número 5, os negócios ilícitos, a falta de integridade. Aí nós fomos. Se nós formos avaliar na Bíblia, existem vários personagens bíblicos que cometeram erros que levaram eles à destruição por causa de dinheiro. No livro de Josué capítulo 7 nós encontramos a história de Acã. Acã, um soldado de Israel, que entraram na terra de Canaã através de Jericó, sem precisar levantar uma espada. A Bíblia diz que os muros foram ao chão. Porém Deus disse para eles: não peguem nada da cidade, William, nada. Deus diz: não terão despojos dessa primeira cidade, o primeiro é meu, a primícia é minha. Tudo que vocês tocarem nessa cidade que for riqueza e trouxerem para vocês é anátema, é maldição. Quem está aqui comigo, diga amém. Ele falou: deixa tudo lá, pode ter ouro, pode ter prata, pode ter riqueza, deixa tudo lá. A Bíblia diz que eles entram na cidade. Acã olha roupas babilônicas, ele olha capas bonitas, ele olha ouro e prata, e a Bíblia diz que ele desejou, pegou e escondeu na sua tenda. Ninguém viu, só ele sabia. Eles vão para a segunda cidade para a conquista. A terra agora estava sendo deles. Quando eles chegam na segunda cidade, o nome dela era Ai, uma cidade menor, um exército menor. Josué falou: nem vamos levar todo o efetivo. Para que nós vamos cansar os soldados? Leva um grupo pequeno de soldados, porque nós vamos chegar lá, Juarez, e vai ser rapidinho para a gente vencer. A Bíblia diz que eles foram, tomaram o caminho da cidade. Quando tentaram invadir a cidade, eles foram expulsos. Um grupo de homens morreu, saíram envergonhados, fugidos. Josué entrou em desespero, entrou em crise. A Bíblia diz, Carol, que ele rasgou as roupas. E ele falou: por que Deus? A primeira cidade vencemos tão fácil, e a segunda fomos derrotados. Deus falou: porque tem maldição no meio do povo de Israel. Qual era a maldição? A ganância de Acã. Deus falou assim: alguém tomou do que era anátema, não deveria ter pego. Cuidado com a ganância. Por causa da ganância de Acã, soldados morreram naquela batalha, Israel foi envergonhado. E para que a maldição fosse arrancada, Acã e a sua família morreram. Olha o nível. Atos capítulo 5, nós encontramos a fraude de Ananias e Zafira. A Bíblia diz que o coração da igreja primitiva começa a se voltar aos necessitados. As pessoas que tinham posses, que lhes sobravam, começaram a vender as suas posses e trazer aos pés dos apóstolos, para que o projeto de ação social fosse levado. Deixa eu abrir um parênteses. O Instituto da Família aqui na Nova Aliança começa a crescer, amém, queridos? Hoje nós temos bazar social, hoje nós temos o nosso mercado social, hoje nós temos o Expresso da Transformação, e nós estamos orando para Deus nos permitir alugar uma casa e construir uma casa de, esqueci o nome agora, meu amor, me ajuda lá, de contraturno. Nós queremos estruturar uma casa onde possamos receber 40 crianças carentes, que eles saiam da aula deles pela manhã. Por isso que vamos precisar daquela Kombi, o Bruno, que você está arrumando para nós. Vamos trazer essas crianças para o projeto Contraturno. Vamos dar aula de reforço de música, vamos dar aula de reforço. Cadê o pessoal do MMA? Cadê o Samuel? Cadê o Milson? Cadê os caras que estão aqui? Vamos dar aula de artes marciais para eles, aula de história, aula de matemática, projeto de vida. E almoço, café, e 18 horas a gente manda eles para casa bonitinho, amém, queridos? Quanto vai custar? Nada. Para eles nada, para nós tem um valor. Consigo fazer isso sozinho? Não, mas como igreja a gente consegue, amém, queridos? Se nós conseguirmos 40 crianças, nós vamos conseguir alcançar 40 famílias. E por mais que a família, Léo, ela feche o seu coração e não queira Jesus, aquela criança vai ser todos os dias ministrado. Daqui 5, 10, 15 anos, você consegue imaginar o que esse projeto pode ter gerado na vida dessa criança? A igreja primitiva, ela é tomada por esse coração social, Davi. Eu já tenho esse projeto faz 5 anos, mas agora vai sair do papel, em nome de Jesus. Eles estão tomados por esse coração social. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a colocar as ofertas no pé dos apóstolos, para que o social fosse feito pela igreja, sem eles pedirem. Então um casal, vendo toda a festa que estava acontecendo, eles dizem assim: nós também queremos. Pegaram um terreno que eles tinham, Maurício, sobrando, venderam. Pegaram o dinheiro daquele terreno, guardaram parte do dinheiro, vieram e colocaram aos pés dos apóstolos. Falou assim: todo o valor do terreno está aí. Deus não pediu o valor do terreno, os apóstolos não pediram o valor do terreno.
Não foi dito para eles ou obrigado a eles dar o dinheiro de todo o terreno. Eles faziam o que eles queriam, da forma que eles queriam, era uma oferta alçada. Ninguém te obriga a fazer nada no reino. Mas Pedro olha para eles assim: tem certeza que todo o dinheiro do terreno está aí? Eles falaram: tem. Ele falou: por que você mente ao Espírito Santo? Ele não te pediu nada. Caiu morto. Chegou outro depois, falou a mesma coisa, caiu morto. Por conta do quê? Por conta da fraude e da mentira deles, a Bíblia diz que o casal morreu. Nós encontramos a cobiça de Acabe em 1 Reis capítulo 21. Acabe cobiçou a vinha de Nabote, e Jezabel mandou matar Nabote com um ato de injustiça, para dar aquela vinha para o seu marido mimado, e a Bíblia diz que ele morreu exatamente naquele lugar da vinha. Nós encontramos a exploração dos pobres em Amós 8. Deus precisa levantar o profeta Amós para condenar os nobres e ricos que estavam explorando os mais desafortunados. Nós encontramos em Mateus 26, Jesus sendo traído por um dos seus 12 amigos, um dos seus 12 discípulos, dos seus alunos, e ele vende Jesus por 30 moedas de prata, dinheiro de novo. Nós vemos a apostasia e o lucro de Balaão, o prêmio da injustiça de um profeta que tenta amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, em Números 22, 24. Nós vemos a desonestidade de Geazi, o servo de Eliseu, que quando Eliseu recebe Naamã, não lhe recebe, lhe traz cura, mas não recebe os seus presentes. Geazi querendo aquilo que não era dele, a Bíblia diz que ele mente para Naamã para ficar com ouro e prata, e a lepra de Naamã é sobre ele. Ou seja, teve muita gente na Bíblia que cometeu erros, e os erros foram de destruição. Deixa eu te perguntar, como está a sua vida financeira? E para onde a sua vida financeira está te levando? O excesso do dinheiro corrompe os olhos. A falta de dinheiro pode corromper o coração. E se nós não tivermos um equilíbrio, infelizmente nós vamos nos arrebentar. Problemas financeiros podem trazer desconforto no casamento. Quantos casais entram em crise por causa do problema financeiro? Existe até uma piada, Deise, que diz que em alguns casos, quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Fala assim: não é o meu caso. Vocês falaram com tanto desânimo, gente, que isso? Eu só ouvi voz de homem falando: não é o meu caso. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Fala assim: não é o meu caso. Mas infelizmente tem gente que passa isso. Por que finanças conturbadas geram problemas conjugais? Dívidas acumuladas, especialmente aquelas que não foram comunicadas, gera crise conjugal. Divergência nas prioridades financeiras. Um quer viajar, quer gastar, o outro quer economizar, não tem um equilíbrio, se arrebentam. E é muito comum, Maurício, nós temos, esse desequilíbrio em alguns casais. Um quer gastar como se fosse o último dia, e o discurso dele é assim: a vida só se vive uma vez. Mas ele tem dívida para mais 5 vidas. E o outro uma avareza, um papão durice. Tem que ter um equilíbrio. Não entendi. Vou até tomar uma água. Eu não sou avarento, eu sou econômico. Minha moral tá ruim nessa igreja, hein, amor? Que isso, vou colocar todo mundo em disciplina, viu, Vanderlei? Eu sou um cara econômico. Não, mas a gente tem que aprender sobre o assunto mesmo. E eu era um cara muito avarento, tenho aprendido muito mesmo. Deus tem me tratado muito nesse assunto. O que nós encontramos às vezes são pessoas totalmente desequilibradas, sem nenhum tipo de planejamento, e às vezes a pessoa tentando ser equilibrada demais. O que a gente precisa é ser rígida demais. O que a gente precisa é ter um equilíbrio entre os dois. Amém, queridos? Amém, amados? E é isso que nós precisamos, e gera crise. Eu já tive muita crise conjugal por causa de dinheiro. Aliás, eu acho que os piores problemas que eu já enfrentei depois que casei foi por causa do dinheiro. Por conta do quê? Vim da miséria, vim da pobreza. Eu fui catador de latinha. Eu vendia ferro velho. Esse foi um dos meus serviços com 11 anos de idade. Quebrei minha clavícula vendendo ferro velho. E aí, Deus é misericordioso e Ele me abençoa. Só que eu estava com a minha mentalidade na miséria, na pobreza. Quando as portas começam a se abrir, eu começo a guardar dinheiro. Medalha, 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 porque eu achava que ia acabar de novo. Eu já contei que a minha lua de mel foi a pior viagem que a minha esposa fez comigo. Ela já queria o divórcio, ela queria cancelar o casamento já na lua de mel. Que ela falou: pelo amor de Deus, eu casei com o homem mais avarento desse mundo.
O meu medo era a falta que poderia ter, sem entender que Deus é aquele que dá o sustento, amém, queridos? Mas graças a Deus, eu aprendi, diga amém. E eu sou um cara muito equilibrado hoje, não só na minha vida financeira, não sou gestor financeiro da igreja, tenho uma pessoa só para isso, mas eu ajudo a tomar essas decisões. Eu sou um cara muito pé no chão. O que você vê nessa igreja hoje, por aquilo que nós arrecadamos, gente, é milagre. Um painel como esse que nós temos, um equipamento de som como esse, uma estrutura como essa que nós temos, sustentar 15 funcionários, 8 conselheiros, gente, é milagre de Deus através de uma boa gestão, amém, queridos? Eu sou funcionário, eu não sou dono de igreja não. Tem igreja que você encontra que o cara é dono, eu sou funcionário, eu sou assalariado como todos os outros 14 funcionários que nós temos na igreja. Mas se tem uma coisa que eu levo a sério, é aquilo que é do Senhor. Tudo aquilo que é de Deus, é de Deus. E eu vou levar muito a sério isso. Mas vamos voltar para o casamento aqui. Falta de orçamento doméstico gera crises conjugais. A falta de controle nos gastos, a incerteza em relação às finanças gera problemas no casal. Desemprego ou redução de renda de um dos dois. O desemprego, né, de uma forma abrupta, ela pode criar tensões no casamento. Falta de comunicação sobre finanças, a comunicação deficiente. A falta de conversa, o esconder do marido. Eu sei que nessa igreja aqui não acontece, mas esses tempos eu estava visitando uma igreja que eu estava pregando, que as irmãs tinham uma mania de comprar uma coisa na Renner, tirar da sacolinha da Renner e colocar na sacolinha da Condor. Falei, Jesus, ainda bem que o Senhor livra nós na nova aliança. Tinha umas outras ainda que ela comprava a roupa nova e colocava debaixo da roupa velha. Aí colocava, aí quando o marido depois olhava para ela, falava, vestido novo, ela falou, viu como que você não presta atenção em mim? E era nova, mas aqui não acontece isso, amém, queridos? É a falta de comunicação, mentiras financeiras, né? A falta de transparência, pressões externas, a comparação com outros casais, a impulsividade financeira e até as feridas da alma, a desigualdade na contribuição em casa, são crises que vão gerando situações desconfortáveis no casamento. E se nós não permitirmos Deus nos trazer sabedoria, não nos permitir trazer discernimento sobre esse assunto, o casamento acaba. O segundo maior gerador de crises conjugais hoje é financeiro, problema financeiro. Primeiro ainda, incompatibilidade de gênios. Segundo, problemas financeiros. Crises terríveis têm se levantado, por quê? Porque os casais não sabem administrar as finanças, não tem acordos, não tem conversa, não tem comunicação, não tem acerto. Alguns agem como menino com dinheiro, como menina com dinheiro, e o negócio não vai. Outro problema que eu vejo pessoas desenvolverem por causa das finanças, problemas profissionais. O problema financeiro pode gerar e afetar a vida profissional. Pessoas que ficam distraídas e reduzem a sua produtividade por causa da preocupação com o dinheiro. Problemas de saúde mental. O dinheiro começa a acabar, a faltar e desenvolve ansiedade, depressão. Pessoas começam a faltar e atrasar, até porque estão fazendo bico em outros lugares ou até perderam a motivação. Conflitos no local de trabalho, o estresse, William, é tão grande no coração daquele que está endividado que ele começa a arrumar encrenca com todo mundo, discutir com todo mundo, brigar com todo mundo. Problema de integridade, o problema financeiro. Foi feita uma pesquisa de clima em várias multinacionais aqui no Brasil. Eu estava vendo essa pesquisa há algum tempo atrás, e eles descobriram que os funcionários que mais, geraram problemas de integridade eram pessoas que estavam com problemas financeiros. O cara estava com problema financeiro e ele viu a oportunidade de fazer um desvio, a oportunidade de pegar algo que não era dele, a oportunidade de ficar com o dinheiro do caixa, e ele acabou fazendo isso. E já vi muitos perderem o emprego por conta disso. O problema financeiro também pode gerar problema espiritual. A pessoa começar a procurar Deus apenas com a motivação da grana. O coração dele já não está mais em adorar a Deus, mas no problema que está lá. Ele está aqui, mas a mente dele está no cheque especial, no cartão que está estourado. Ele não consegue mais ter um relacionamento com Deus de servo e Senhor, de filho e pai. Mas ele está lá sempre para medalha, me dá, ele só quer isso. Ele perde totalmente a sua motivação, ele se perde totalmente na sua motivação, perde o seu controle na vida espiritual. E eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, mas eu quero encerrar entendendo. Eu ouvi um já e eu fiquei tão feliz agora. Alguém falou já aqui, onde foi? Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou encerrar. Eu gosto de gente que gosta de pregação assim, sabe? Eu gosto de... O ponto é, Deus tem uma promessa para essa igreja. Você pode dizer um amém?
E a promessa de Deus para essa igreja é restauração. Quando eu comecei, Gerson, a entender o tema dessa igreja, depois ser conduzido para essa série de mensagens, para nós vivermos o tema, eu disse uma coisa para Deus. Falei: Deus, eu não vou montar, como nunca faço, nem desenvolver nenhum esboço de mensagem segundo o meu coração. Eu quero ouvir o seu coração sobre o que vai ser ministrado. E eu não fiz um planejamento sobre quais assuntos seriam ministrados, ou quais áreas seriam ministradas, Mônica. Falei: Deus, eu quero que o Senhor traga a palavra. A primeira semana Deus traz a restauração da família, a segunda semana Deus traz a restauração do altar. Eu até tinha em mente falar sobre isso, mas achava que ia ser a última semana, Deus só trouxe na segunda. E agora, sexta-feira, Deus começa a ministrar esse assunto, e ontem fica muito claro sobre restauração financeira. Então sim, se Deus trouxe esse tema, e se Ele está trabalhando isso conosco nesse culto, é uma promessa de Deus restaurar a sua vida financeira. Porém, existem passos, Cleverson, que nós precisamos dar em direção àquilo que Deus tem como promessa. E eu quero encerrar com 4 escolhas, 4 atitudes que eu e você precisamos ter se queremos viver a restauração financeira. Se você quer viver a restauração financeira, primeiro conselho que eu te dou, vai comigo em Mateus 25, 23. Mateus 25, 23. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Primeira lição, se queremos viver a restauração à vida financeira: seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Pastor, você está falando de dízimo e oferta? Não só disso. Seja fiel no pouco na tua empresa, no teu trabalho. Seja fiel onde Deus te colocou. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça como se fosse para o seu trabalho. Você tem feito como é para Deus? Não me responda, é para você. Se você acha que o teu salário é pouco, não murmure contra o salário, agradeça pelo pouco. A Bíblia diz que quando Jesus recebeu apenas 5 pães e 2 peixes, Ele não olhou e disse assim: Márcio, uau, tão pouco? Que é isso, pai? Ele não murmurou. A Bíblia diz que ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, tinha uma multidão de 5.000 homens, 12.000 pessoas no geral. E a Bíblia diz que ele agradeceu: obrigado, pai. Sabe quando nós somos fiéis no pouco? Quando nós pegamos o pouco, que você diz que é pouco no teu salário, e talvez alguns não vou falar isso, deixa eu continuar. É o que você está merecendo, eu ia dizer, mas não vou falar. Pastor, que dureza é essa? Mas vamos lá. Se você acha que é pouco, ao invés de você murmurar do pouco, agradeça a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agradeça a Deus. Se na sua mesa ultimamente não tem passado um bifinho, um minhãozinho, um colchão mole, agradeça quando tem linguiça e ovo. Porque a Bíblia diz que quando é você fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Agradeça. Agradeça o seu trabalho. Porque enquanto você está reclamando do seu trabalho, tem muita gente mandando currículo. Enquanto você está reclamando do Vale Sem Refeição, tem muita gente que nem refeição tem. Enquanto você está reclamando do carro, tem muita gente andando de ônibus. Enquanto você está reclamando porque no seu guarda-roupa só tem 35 vestidos e você não sabe qual usar e diz que você não tem roupa para vestir, ai Jesus. Entenda que tem alguém que não tem nenhum desses vestidos tão bonitos quanto os seus. Enquanto você está reclamando do sapato, falar com os homens também, que o tênis Nike não é o da moda, que você queria um Air. Sabe que tem muita gente que nem sapato tem para calçar. Diga assim comigo: ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco com os clientes que compram pouco. Tem gente aqui que trabalha com vendas, comércio. Tem gente que ele fica empolgado, o cara chega com um carrão, e ele fala assim: rapaz, vou fazer aquela venda que eu vou ganhar 500 de comissão. E o cara fala assim: me dá 5 parafusos. Ele endemonia. Seja fiel com 5 parafusos, porque um dia ele vem e compra a casa inteira dele com você. Amém, queridos? Seja fiel no pouco. Eu tenho falado isso.
Seja fiel no pouco com as finanças da sua família. Seja fiel. Seja fiel inclusive na família. Se você é filho e algum dia você roubou vintão, cinquentão da carteira do pai, da bolsa da mãe, seja fiel. Seja fiel com a sua esposa. Se algum dia você viu vacilando lá um dinheiro em cima do armário, você pegou e depois ela procurou e disse: onde é que estava meu dinheiro? Você falou: não vi, mas está no teu bolso. Seja fiel. Seja fiel com o marido. Se você achou aquela nota de R$100 no bolso da calça quando foi para a máquina de lavar, aí ó, você viu? Você está aí, Ronaldo? Eu nem sabia que você tinha chego lá da Bolívia. Cadê você? Levanta a mão. Eu conheci o Eita Deus. É ele ou não? Não é? Ah, foi você, pastor Ana? Eu achei que era o Ronaldo. Falou igualzinho o Ronaldo. Nossa, foi. Se você achou o cenzão lá na calça, e depois ele falou: você achou na calça? Ela falou: você acredita que essa máquina está engolindo até umas meias e está no seu bolso? Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Porque a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Seja fiel no pouco com os teus funcionários. Seja justo com eles. Seja fiel. A Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Nós vemos isso na vida de José do Egito. José do Egito foi fiel quando ele foi escravo. José do Egito foi fiel quando ele foi prisioneiro. E Deus colocou ele onde? No palácio de Potifar. Segunda lição que nós precisamos aprender se queremos viver a restauração financeira está em Lucas 14, 28. Vai comigo por gentileza. Lucas 14, 28 e 29. O próprio Jesus diz assim: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele. Planejamento. Orçamento doméstico. Pastor, como faz um orçamento doméstico? Simples, limpo. Você pega uma folha de papel em branco, divide ela no meio, escreve do lado esquerdo ativo, o que eu ganho, o que eu recebo. Escreve do lado direito passivo, o que eu gasto. Do lado esquerdo você vai colocar tudo que você tem de renda. Seu salário mensal, quanto é? R$4.000. O que você tem mais? Eu tenho um aluguelzinho de mais 500, 600, 700 reais. Coloca lá. O que mais que você tenha? Aí eu tenho mais uma situação que entra aqui. Você coloca ali, deu quanto? 5.200. Aí do outro lado você vai colocar tudo que você gasta. A parcela do carro, a parcela da casa, a comida, o plano de saúde, a escola das crianças, ou se não tem escola, a condução das crianças, o mercado, o que você gasta com pizza. Quando você começar a fazer isso, sabe o que você vai descobrir? Que você está gastando mais do que você ganha. E dinheiro não leva desaforo para casa. Não existe milagre. Tem gente que o cara chega, vê aquele negócio na loja e fala: ai Deus, eu quero tanto isso. Aí diz assim: eu senti do Espírito Santo para entrar. Eu já fico imaginando o Espírito Santo falando assim: não tenho nada a ver com isso. Aí ele chega com o cartãozinho, entrega para a pessoa e fala assim: se for a vontade de Deus, vai passar. Aí passa. Quando passa, Hugo faz até um glória a Deus, aleluia. Aí quem está ao lado fala assim: vai pagar como? Deus proverá. O dinheiro é espiritual, mas não nesse nível. Planejamento. Se você ganha 5 e gasta 5.500, alguém está pagando aqueles 500. Se você não está pegando emprestado da família, que você vai ter que devolver, você está pegando emprestado do banco. E esse negócio de pegar dinheiro emprestado do banco é mentira, porque ele não empresta, ele vende. E ele vende caro. Se você pegou 500, o mês que vem você tem que pagar 555. E se o mês que vem você gastar mais 500, além de você dever os 555, você está devendo mais 500, no outro mês vai virar, e você já sabe onde vai parar. E aí ele vem e fala: pastor, o Satanás se levantou na minha vida financeira. Eu fico imaginando o diabo olhando e falando: não fui eu não. Foi ele se ferrou sozinho. Ele se lascou sozinho. Por conta do quê? Não tem planejamento financeiro. Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir, primeiro não senta e não calcula. Calcula. Faz planejamento. Olha o que diz em Provérbios 21:5. Olha lá, os planos bem elaborados levam à fartura. O que ele está dizendo? Onde tem planejamento tem fartura. Dá uma glória a Deus. Ele diz: mas aquele que se apressa acaba na miséria. Aqui diz assim: aquele que toma atalhos fica pobre. Não vamos planejar não, vamos esperar em Deus.
Vai comigo ainda em Provérbios 19:2. Ele diz assim, não, Provérbios 19:2, não é bom agir sem pensar, sem planejar. Quem se precipita acaba pecando, faz escolhas erradas. Provérbios 22:26, não esteja como aqueles que se comprometem como fiadores de dívidas. Pastor, mas isso não tem nada a ver com planejamento. Se você é fiador do outro, você está fazendo uma dívida que você não planejou e vai ter que pagar. Quando você assume ser fiador de alguém, quando você assume deixar alguém tirar o carro no seu nome, quando você assume entregar o cartão de crédito para essa pessoa, no mínimo que você tem que esperar, pagar a dívida dela. Não tem esse negócio, eu estou te emprestando, mas vai lá, hein? Não, você tem que emprestar e falar assim, mas se ele não pagar, eu pago. Não, professor Luiz, nós precisamos de finanças aqui da igreja. Vai ter que pagar. Não tem como. Quem está aí ainda diga amém. Ele diz assim em Provérbios 21:20, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. O que ele está dizendo? Aquele que guarda. O sábio sempre tem tesouro e tem azeite em casa. Azeite naquela época era como ele guardava a poupança dele. Ele diz, mas assim, o homem insensato os devora, não guarda nada. Quem não guarda nada, a Bíblia chama de insensato. Último ponto, terceiro, cuidado com as ganâncias. Primeiro, você precisa ser fiel no pouco. Segundo, tenha um planejamento doméstico, um orçamento doméstico. Terceiro, tome cuidado com a ganância. Eu falei aqui alguns dias atrás, hoje algumas pessoas elas estão sendo tomadas pelo coração ganancioso pelo jogo. Joga na Mega Sena, joga 10, eu não sei quanto custa para jogar na Mega Sena, joga 10 esperando não sei quantos milhões. Pastor, alguém ganha, mas não é você. Alguém ganhou com o teu dinheiro. Falei esses dias aqui do tigrinho. Isso aqui é um caça-níquel no celular. Pastor, mas tem um amigo meu que ganha. Ele ganhou 2, mas já perdeu 10. Isso é ganância. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se afligiram com o sofrimento. O sofrimento no casamento, na vida financeira, na vergonha. Jogo é jogo. Tem pais aqui? Levanta a mão, diga amém. Sabe como que as pessoas começam muitas vezes a desenvolver a cultura do jogo? Jogando em casa, quando criança. Lá em casa nós temos uma regra. Ninguém gasta dinheiro com jogo. E se gastar, perde computador, perde celular, perde o que for. Mas é só R$2,50, mas foi R$2,50 jogado fora. Pastor, meu filho pediu um gift card. E você investiu em algo que lá na frente, a galerinha está me olhando com uma cara. Você investiu numa cultura que ele vai achar que o jogo é normal. Quem está me entendendo, diga amém. Não é. É só passatempo. Hoje é passatempo, amanhã pode gerar ganância. Cuidado. Cuidado com aquilo que pode comprometer. E a última lição, depois do cuidado com a ganância, haja com integridade. Se você puder, abra o último texto bíblico para a gente poder encerrar em 2 Reis 5:26. A Bíblia diz que Naamã, um leproso sírio, comandante, ele vem, pastor Leandro, até Eliseu para ser curado, porque foi dito, reza que Eliseu tinha o poder para curá-lo. Ele traz presentes para Eliseu no valor de 20 milhões de reais no valor de hoje. Preguei sobre isso esses dias. Eliseu fala para que ele mergulhe no tanque lá no rio Jordão. Ele mergulha, pastor Anderson. Ele é curado. E ele volta para presentear o profeta não aceita. Falou, não. Aquele dinheiro estava ligado à lepra dele. Falou, não quero nada, pode ir na paz. Que eu recebi de graça, eu te dou de graça. Naamã sai feliz porque recebeu a cura. Geazi, o servo do profeta, vendo aquilo acontecer, falou, não pode. Nós estamos aqui passando um aperto na casa. Olha aí, tem goteira na casa dos profetas. Nós estamos tudo com as roupas meio surradas, o sapato, a bota está furada. E Eliseu está dizendo, isso é conjectura minha, tá? E Eliseu está dizendo para ele que não precisa deixar ouro, prata, roupa nova. Não. Como Deus vive no céu, eu vou atrás desse Naamã, desse sírio. E a Bíblia diz, Alexandre, que ele sai correndo. E ele vai correndo atrás de Naamã. Provavelmente os batedores de Naamã era um general. Olha e diz assim, vem alguém correndo. Naamã olha para trás e falou, não, é o servo do profeta, deixa ele chegar. Ele chega cansado. Sabe o que é ser Naamã?
Então, deixa eu tomar um fôlego aqui. É que chegaram 2 jovens aí, nossos alunos aí da escola de profetas, e a roupinha deles está rasgada. Então, o profeta, né, lembrando que você tinha umas roupas novas, ele falou para eu vim aqui pegar umas roupinhas para eles. Naamã estava agradecido, o Bruno falou, não, vem cá. Pegou ouro, pegou prata, pegou as roupas e deu para o Geazi e falou, pode ir. Inclusive mandou os funcionários dele para carregar a sacola de Geazi. Geazi chegou na casa do profeta, escondeu o ourinho, escondeu a prata, escondeu as roupinhas e foi até o quarto lá da sala do profeta e falou assim, olá profeta Eliseu, está tudo bem? E Eliseu perguntou, onde é que você estava? Ele falou, não saí, eu estava aqui. Mentiu. O profeta olhou para ele e disse assim, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar com você? Pode pular. Vou continuar na minha aqui. Esta definitivamente não era a ocasião de você receber dinheiro, roupas, oliveiras, videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, a partir de agora, você e os teus filhos sofrerão da lepra de Naamã. Quando Geazi saiu dali, o corpo dele estava branco de lepra e seu corpo estava coberto de lepra e a sua pele estava branca como a neve. Qual é a última lição se eu quero viver a restauração? Viva com integridade, não minta, saia da mentira. O que faltou para Geazi? Integridade, faltou verdade. Quem está me entendendo, diga amém. Coloque-se de pé, vamos já encerrar de pé. Coloque-se de pé. Aquele jovem estava sendo preparado, professor Luiz, para ser o profeta no lugar de Eliseu. Toda a unção, toda a autoridade que estava sobre Eliseu e estava antes sobre Elias seria derramado sobre o Geazi. Todo o status, todo o poder, toda a influência que estava sobre Eliseu estaria sobre Geazi. Mas ele trocou pela falta de integridade. Olha para mim, por favor, não perde atenção. A falta de integridade de Geazi no trabalho dele, porque aquilo além de ministério era trabalho. A mentira que ele contou para o seu líder, senhor, patrão, fez com que não só ele perdesse tudo o que ele tinha, que era a vida profissional, que era a carreira, que era a continuidade ministerial. Ele não compromete só o futuro dele, mas ele compromete Davi a saúde dele. Ele não compromete Magali só a saúde dele, mas ele compromete também a saúde dos seus filhos. Tem pessoas aqui que hoje ainda estão enfrentando misérias, perdas, por causa da falta de integridade dos seus pais. Pastor, maldição hereditária? Sim, está aqui. Eliseu diz, a lepra que estava sobre Naamã vai sobre você e sobre seus filhos. Tem gente aqui que ele está sendo fruto, ele está sendo consequência da falta de integridade dos seus pais. E tem gente aqui que está plantando coisas erradas, com mentiras e enganos, que vai amaldiçoar seus filhos. 4 lições aprendemos hoje. Se queremos viver a restauração, seja fiel no pouco. Se queremos viver restauração, seja planejado. Se queremos viver restauração, não seja ganancioso. Se queremos viver restauração, tenha integridade. Feche os seus olhos, curve a